A Copa do Mundo, o evento mais aguardado pelo povo brasileiro, ou por aqueles que amam futebol como eu, ou por uma galera que só tá afim mesmo de matar o trabalho, matar as aulas. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo que você tem que respeitar. E espero que ao final desses 2 vídeos que eu vou fazer sobre a Copa, o Brasil já seja hexa. E os brasileiros se espalharam por todos os lugares do mundo e tomaram a Rússia com a musiquinha que não para de tocar em todos os lugares. Escuta só. Como a própria letra da canção diz, nós ganhamos o título em 58, 62, 70, 94 e 2002. Mas você saberia me dizer como era a vida no Brasil ao longo desses 5 títulos mundiais? Como era a política, a economia, quem governava, como era viver no país? Se você quer descobrir, assiste esse vídeo até o final. Então bora pra história! 1958, época boa de se viver, eu me lembro, eu tava lá. Nosso presidente era o Juscelino Kubitschek, tinha assumido depois de uns problemas aí, Getúlio tinha se matado, JK ganhou as eleições, mas tentaram impedir que ele assumisse o poder, militares se revoltaram nos levantes de Jacareacanga e Aragarças, mas o cara conseguiu estabilizar a coisa. Conseguiu se tornar presidente e a partir de então teve um governo até tranquilo em certo sentido. Na economia vivíamos o auge, o plano de metas, 50 anos em 5. O Brasil ia se desenvolver em 5 anos aquilo que levaria 50 anos. O Brasil se industrializou, rodovias cortaram o país. Os problemas do plano só viriam depois. A gente só ia descobrir isso anos depois. Mas naquele momento se vivia uma euforia. Na música surgiu a bossa nova, um novo estilo musical, um estilo bom, harmônico, tanto que o nosso presidente ficou conhecido como presidente bossa nova. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Ou seja, se vivia um clima de euforia. E a seleção de 1958 nos trouxe o nosso primeiro título mundial. Ali sairia para o mundo a figura de um menino de 17 anos, o jovem Pelé, que se tornaria depois o rei. Na final contra a Suécia, Pelé fez 2 maravilhosos gols na vitória brasileira por 5-2. A conquista da Copa de 58 foi outro momento muito emocionante na vida de Pelé. Ou seja, tudo estava bom, tudo estava bonito, o mundo era feliz, o mundo era contente e nós vivíamos bem em 1958 no Brasil. E o título da seleção só serviu para contribuir para esse clima de euforia. Mas em 1962, as coisas começavam a mudar no Brasil. 1962 vem com uma notícia logo na primeira fase da Copa do Mundo. Pelé, nossa estrela, nosso craque, se machucou e ia ficar fora do restante inteiro da Copa. Ainda bem que nós tínhamos o Mané Garrincha, que levou a seleção para a vitória. Acontece que o Brasil não tinha soluções assim tão claras para os seus problemas que eles enfrentavam naquele ano. Um ano antes, em 1961, o presidente Jânio Quadros, eleito, após 7 meses de governo, renunciou e deixou uma bomba na mão do vice, o João Goulart, conhecido como Jango. Jango era conhecido por grande parte da população brasileira erradamente como comunista, porque Jango teria atuado lá no Ministério do Trabalho com Getúlio Vargas
muito próximo da classe trabalhadora. Então algumas pessoas afirmavam que o João Goulart queria formar no Brasil uma república sindicalista, uma república comunista, então logo de cara ele enfrentou uma grave oposição. Oposição essa que quase o impediu de tomar posse. Só tomou com um grande acordo político feito no Brasil, entre aqueles que queriam a sua saída com aqueles que queriam a sua permanência. E ali se destaca a figura do Leonel Brizola. Surgiria ali o Pacto Parlamentarista no Brasil. Mesmo com esse acordo, as coisas não ficaram muito bem resolvidas, não. Muita gente ainda queria a saída de Jango. Na economia, o Brasil pegava uma herança maldita do governo Juscelino. A inflação beirava 50% ao ano. Dias antes da fala de fim de ano, o presidente lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento para orientar o governo até o fim do mandato, em 1965. O economista Celso Furtado e sua equipe conceberam e escreveram o plano em 3 meses. O plano falava em levar a inflação de 50% para 25% ao ano no final de 63. As dificuldades políticas cresceram e o governo Jango foi rapidamente abandonando o plano. Os preços dos produtos disparavam e o salário do trabalhador diminuía cada vez mais. Nesse clima de grande radicalização, instabilidade e principalmente crise econômica, a vitória na Copa do Mundo de 1962 não serviu para mudar muitos panoramas do Brasil, não. Pelo contrário, 2 anos depois, em 1964, nós teríamos um golpe de Estado, que inauguraria no Brasil uma ditadura que durou 21 anos, a ditadura civil-militar brasileira. Em 1970, no ano do nosso tricampeonato mundial, o Brasil vivia à sombra de uma grande ditadura militar. Essa ditadura tinha o seu poder apoiado no chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, que suspendia direitos civis, liberdade de expressão, o direito de reunião, o direito de habeas corpus para crimes políticos. Em certo sentido, serviu como mecanismo da ditadura civil-militar para reprimir os movimentos de oposição, sejam eles institucionalizados ou até mesmo armados. Na década de 70, o Brasil era presidido pelo Emílio Garrastazu Médici, o presidente que mais se utilizou do Ato Institucional número 5, o presidente que governou o Brasil com mãos de ferro, o presidente que transformou ou acelerou o processo de tortura como política de Estado. Vivia-se ali épocas sombrias de perseguição política. E a Copa do Mundo vai servir para apaziguar essas tensões. Na economia, a ditadura falava que vivíamos o chamado milagre econômico brasileiro, onde a nossa economia cresceria a 2 dígitos o PIB ao ano, o que é algo bem expressivo. Nesse mesmo momento, nós tivemos o maior time de futebol de todos os tempos. Carlos Alberto Torres, Rivelino, Pelé, enfim, vários outros craques que iam servir, em certo sentido, como forma de propaganda da ditadura militar. Os caras iam usar o tricampeonato de futebol, aquela seleção maravilhosa, e associar isso ao regime do Emílio Garrastazu Médici. Essa Copa do Mundo, inclusive, tem uma história bem curiosa. Aquele cara que era o técnico da seleção brasileira até então era chamado de João Saldanha. Só que o João Saldanha era conhecido por ser um comunista de carteirinha. O cara vinha até candidato pelo Partido Comunista Brasileiro. Enfim, era um cara que, em certo sentido, ameaçava o presidente e o regime. Toda vez que o João Saldanha saía com a seleção do Brasil, ele levava documentos, levava cartas, textos, aonde ele, em certo sentido, denunciava aquilo que estava acontecendo dentro do nosso país. E aí se teve um caso de um confronto entre o João Saldanha e o presidente Médici. O presidente Médici exigia a convocação do Dadá Maravilha. E o João Saldanha deu uma resposta para o Médici. O presidente e eu temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos. Essa foi a gota d'água para o presidente Médici mandar uma ordem para a seleção brasileira de futebol para demitir o João Saldanha. E aí João Saldanha não participou da Copa do Mundo, obviamente que não foi bem por essa sua desavença com o Médici, mas sim por causa das suas preferências políticas. Surgiria ali como técnico da seleção a figura do Mário Jorge Lobo Zagallo, o famoso Zagallo, que conseguiu seu primeiro título mundial com a seleção brasileira como técnico. Vocês vão ter que me engolir!
O governo usou e abusou da Copa do Mundo como forma de propaganda política. Apareciam publicidades do Médici assistindo o jogo em casa, vendo o jogo pela TV e falando sobre o resultado, quanto que ele apostaria no jogo. Vira e mexe, ele se encontrava com membros da seleção para conversar. Quando a seleção desembarcou no Brasil com a taça, ele foi recepcionar, pegou a taça. Tem até um vídeo dele com a taça que é bem famoso. A partir da Copa do Mundo de 70, o governo conseguiu criar alguns slogans e algumas campanhas que se tornaram bem famosas até hoje. Com certeza você conhece essa musiquinha aqui, ó. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, pro meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. E a partir da vitória do tricampeonato mundial, o governo começou a fazer uma associação direta entre a vitória na Copa ao governo militar. E começaram a surgir propagandas bem ufanistas e que davam uma mensagem clara aos opositores. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você está feliz aqui no Brasil, tricampeão, e do governo, que é esse, o governo militar, ou você vai embora. Você não é bem-vindo aqui. Ou então a ideia do Brasil, o país que vai pra frente. Foi assim, galera, que o futebol foi usado nesses 3 momentos diferentes. Em 58, em certo sentido, para corroborar com o clima de euforia. Em 62, para tentar amenizar as condições que se viviam. E em 70, para fazer uma propaganda do regime político. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho como foi a relação entre a Copa do Mundo e os governos de 94 do Fernando Henrique Cardoso e 2002 do Luiz Inácio Lula da Silva. Espero que você tenha curtido. Então aproveita, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, não deixa de se inscrever no nosso canal. Valeu!